já trazendo aqui o bom dia do nosso querido Padre Francivaldo, ele que vem até os nossos estúdios hoje, Padre Francivaldo, e possa trazer o seu bom dia a todos os telenautas. Bom dia, Zé Neto, bom dia, telenautas, e de modo especial, você, Zé Neto, que ontem na sua casa teve a graça de fazer uma grande festa, né, com os amigos. Zé Neto ontem completou o ano, e no seu lar, com sua família, sua esposa, mãe, filha, fez uma belíssima festa de ação de graça, de bênção, uma celebração, enfim, onde na oportunidade rezou, deu graças a Deus, e os amigos cantaram parabéns, ele apagou vela e pediu força a Deus, né, para continuar essa missão. A missão dele que é tão difícil, que é fazer jornalismo numa sociedade marcada estritamente pelo interesse, que tudo nesse país no momento está ligado à política. Padre Francivaldo, é um fato que tem sido comentado de ponta a ponta na nossa cidade é com relação às eleições para o Conselho Tutelar, né? E nós não temos visto nenhuma autoridade vir a público e dizer: é preciso que a sociedade, no próximo domingo, tenha consciência de que terá nas mãos mais uma importante arma, que é o voto para o seu conselheiro. Várias opções e a população não sabe nem quem é, vai votar porque um cabo eleitoral vai pedir. Não, quem é o candidato do meu vereador? É fulano. Então eu vou votar em fulano. Nós sabemos que as coisas nesse país têm funcionado assim, né, padre? Zé, tem funcionado da pior forma possível. Recentemente tem se discutido a questão da maioridade penal. E quantas pessoas escutam, às vezes vem para o rádio, faz aqueles discursos, veste as vestes da hipocrisia, né? Da indiferença, da omissão, e vem dizer o que é certo, é maioridade, é menor, enfim, qual é a idade ideal para o indivíduo ser punido na sociedade. Quando, na realidade, o que é feito é o dia a dia da sociedade, a participação no processo democrático, nas suas diversas etapas. Por exemplo, eleição do Conselho Tutelar. Eu lembro que no ano de 2001, que eu me matei, né? Briguei, peguei uma briga com o poder público na nossa cidade, que não queria eleição do Conselho Tutelar. Nós nos associamos, na época, a doutora Lúcia de Fata, ao doutor Eni, ao doutor Eri Osvaldo, e pegamos uma luta tremenda, hercúlea, nessa cidade, e fizemos a eleição do Conselho Tutelar. Fizemos um processo seletivo, quem realmente queria votar. E aí foi feita uma seleção, e aí esse eleitor selecionado, ele pôde votar no dia que ele foi inscrito, disse que queria votar, não é? E nós fizemos esse trabalho. E eu olho hoje, exatamente, todo mundo brigando hoje. Recentemente, os menores, né, têm uma força maior nessa cidade, no Brasil, porque eles estão, muitas vezes, acima da lei. Eles determinam norma em casa, o pai e a mãe, diz como é que deve ser, o pai tem que se comportar assim, a mãe tem que se comportar assim, enfim. E na rua eles dão ordem à cidade, muitas vezes, né? Botam o povo para dentro de casa, enfim. Eles dão o toque de recolher, muitas vezes, em nossa cidade. Isso é um absurdo. E por que isso acontece? Porque exatamente é a sociedade que está na contramão. Se existe um momento importante, a eleição no Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar é um órgão autônomo, até financeiramente ele é autônomo, que existe um fundo municipal, né? Para ali são destinadas as verbas do judiciário, do município, enfim, de tudo que se coloca para o fundo, para que esse conselho tenha recurso para remover um menor de imediato, daqui que às vezes está preso na cidade de Icó, né? E lá recolhe, vem para cá, daqui já se encaminha para o céu. Tem todo um processo para ressocializar e aplicar as medidas, né? Associativas a esse menor. Resultado, pouco se comenta. Imagina a eleição, só tem um local de eleição, que é o Dom Moisés Coelho, uma cidade desse tamanho. Tem transporte. O que está se fazendo? Qual é o papel da mídia? Qual é o grande outdoor que eu já vi nessa cidade? Fotografias. Quantas entrevistas o promotor da infância e da adolescência fez nas rádios? Qual foi o périto que foi feito? O juiz da infância e da adolescência. Eu não ouvi nada até agora. A sociedade, de um modo geral, as igrejas falando forte, tudo, os sermões, as missas, discutindo sobre isso, não se fala. Agora, quando um menor comete uma chacina ou mata um menor na cidade, aí todo mundo atira pedra na GNI, né? Essa sociedade, o estatuto da criança e do adolescente que está errado, não sei o quê. É essa sociedade que é omissa, covarde, né? Safada, entendeu? Que não se envolve.
Todo mundo já está preocupado com o carro. Quem é que vai se eleger politicamente? Isso é o que é responsável. Mas as políticas sociais, concretas, ninguém quer se envolver. Por exemplo, a eleição do Conselho Tutelar. Tem uma prática democrática mais salutar, melhor do que essa? De que você, rapaz, vamos eleger aqui conselheiros, homens e mulheres de bem, que sejam capazes de abraçar uma campanha dessa, que estejam numa parceria dada, de braços dados, com o promotor da infância, com o juiz da infância, né? E fazer um trabalho grande dessa cidade. Mas não, mas todo mundo espera o quê? A polícia prendeu o menor, deu as tapas. Mas por que tudo isso acontece? Porque a base, o processo normal, a participação da sociedade não funciona. Eu acho isso um absurdo, eu acho uma falta de vergonha para as autoridades, de um modo geral. Quem ganha 15 salários nessa cidade, dessa, né? Ou melhor, ora 15 salários. Quem tem teto salarial de acima de 10 mil reais por mês nessa cidade, que tem a obrigação de estar nas mídias, não está, minha gente. Então essa aqui é a situação grave. Como é que funciona nessa cidade? Todos os civis, de um modo geral, tem que questionar. A partir de quinta-feira à tarde, nada funciona nessa cidade da justiça. Na segunda também não funciona. Então é quinta, sexta, sábado, domingo, são 5 dias sem nada. Então tem de resolver essa questão de um modo geral. A sociedade pensar, refletir isso do processo eleitoral agora do Conselho Tutelar, discutir o papel de cada conselheiro. Esse conselheiro tem história, ele tem passado, ele tem presente, para garantir que ele tem futuro. Então isso é que é importante fazer, questionar o papel das instituições, das igrejas de um modo geral. Toda igreja é uma instituição pública, ela não paga imposto ao governo, nada. Para quê? Para ela prestar esse papel agora, emprestar sua fala, seu som, né? E defender os valores sociais. Então todo mundo aí está com um sabugo na boca, né? Calado. Sem falar, calado, omisso. O maior pecado do mundo é da omissão. Todo mundo agora se vestiu das vestes de Pilatos, né? Para lavar as mãos e dizer, eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero é falar, dizer que todo mundo é culpado, mas o que é que você está fazendo? O que é que a sociedade, de um modo geral, os conselhos, as igrejas, estão fazendo para essa grande eleição do Conselho Tutelar no dia 4 de outubro? Quais foram os grandes debates? Eu não vi nenhum debate até agora dos candidatos, dos conselheiros, lançando suas propostas. Eu não vi até agora. Se houve, deve ter havido muito pouco. Então, esse questionamento eu fico. Esta eleição será sempre do tamanho da preocupação das autoridades, da infância, do promotor da infância, do juiz da infância, dos políticos de um modo geral, das igrejas de um modo geral. Se for uma eleição minúscula, 2 gatos pingados votando dentro do grande universo eleitoral, é o resultado. Isso aí se chama o esforço da sociedade, da política, né? É o reflexo, né? Do menor e do adolescente. Eu vou anotar no dia 5 para saber quantos eleitores votaram, né? Para a gente dizer, pronto, essa é a cara da sociedade que está cobrando, né? Austeridade, política para o menor, para o adolescente, né? Então a política é o retrato do envolvimento, do engajamento da sociedade, meu caro Zé Neto. É porque nós estamos acompanhando e vendo uma população que vai para a rua, pede o impeachment, independentemente, pede o impeachment, pede a redução, pede a volta da ditadura, quando na verdade é uma população que não participa, quando é instigada a participar democraticamente no Estado Democrático de Direito em que vivemos hoje, né? Daí, a educação. Qual é o papel da universidade nesse momento, nessa política tão forte, linha de frente? Porque o Conselho Tutelar é uma das políticas fundamentais, fruto do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, a universidade... Que em tese, Padre Francivaldo, o nosso ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, se ele pelo menos fosse colocado em prática, não estaríamos aqui debatendo redução da maioridade penal ou não. Se ele fosse ao menos colocado em prática, mas muitos conselheiros sequer conhecem, é lamentável, né? É a questão, diga, a política. Então, a sociedade nossa é uma sociedade despreparada, minha gente, politicamente. Pode olhar, qual é a maior matéria, o espaço jornalístico das rádios e televisão é ocupado com o quê? Com a matéria política, comentários políticos. Ninguém discute a segurança pública, que era para ter todos os debates, a segurança pública, a paz, a qualidade de vida, a cidadania, o papel dos conselhos de um modo geral, dos conselhos de saúde, de um modo geral, o conselho da criança, enfim, não se discute. Então, a sociedade nanica, troncha, né? Cega, míope, porque ela não trata do miolo das questões, de um modo geral. Então, infelizmente, aí você pergunta, quais são as grandes lideranças da cidade hoje? De um modo, quem é o líder? Quem é líder? Um homem de conduta ilibada, né? Honesto, leal, vida limpa, que seja capaz de movimentar o povo para valores.
Ninguém, doutor. É uma cidade morta. Mas aqui não, é o retrato do Brasil. E do ponto de vista também das religiões, de um modo geral. As vozes proféticas, né? Que denunciam os grandes crimes de bastidor dessa cidade. Quem é que vai denunciar? Quem está denunciando? Porque todo mundo está com o porco do coxo cheio, né? Todo mundo com a boca cheia, não dá tempo nem brigar. Então é o momento da sociedade se acordar, minha gente, ressurgir, se colocar dentro de uma perspectiva de mudança. É preciso refazer o Brasil. O país precisa de um choque ético muito forte para acordar, né? Por exemplo, todo mundo escuta hoje essa discussão desse desabafo de Ciro Gomes. Todo mundo atira bosta na gente. Esse Ciro Gomes é um doido, não sei quem, não sei quem. Minha gente, as coisas... Isso é um preconceituoso. Inclusive algumas pessoas dizendo que Ciro estava com inveja porque não era um cearense. É lamentável o nível em que a política brasileira chegou nos dias atuais. Se alguém faz denúncia, se questione. É Inclusive, verdade. Francivaldo, vamos acompanhar o trechinho da fala de Ciro Gomes, inclusive, até para a população ter conhecimento do que realmente Ciro foi a público em uma entrevista no programa É Notícia da Rede TV, que é também retransmitido através da Rede TV. E Ciro, produção, nós já estamos no ponto aí, para a gente colocar para a população tomar conhecimento das duras críticas com relação ao deputado federal Manuel Júnior, que é um dos nomes mais cotados hoje para assumir o Ministério da Saúde. Embora eu acredite que ele não assumirá. Eu acredito que a presidente Dilma deverá, até mesmo para agregar o PMDB mais uma vez ao governo, entregando mais um ministério, entregar a outro deputado, até porque Manuel Júnior já foi colocado na imprensa aí, envolvido até com escândalos até de participar de grupos de extermínio na cidade de Pedras de Fogo. E você acompanha agora na sua tela as palavras de Ciro Gomes. Boa noite aos telespectadores, é um prazer voltar aqui. Ministro, o senhor se filiou a um novo partido, PDT, há algumas semanas, passou 2 anos no PROS. O que levou o senhor a sair do PROS e a se filiar ao PDT? Tanto essa filiação quanto a ideia de falar na política agora me parecem ser uma obrigação de qualquer cidadão brasileiro que tenha acumulado a experiência e as responsabilidades que eu acumulei. Por regra, infestou-se de corrupção, ladroeira e fisiologia, mas lá no PMDB você tem o Eduardo Paes, um jovem prefeito que está aprendendo, né, o ramo da grande política, está fazendo um trabalho respeitável no Rio de Janeiro e, portanto, criou ambiente para que 25 milhões de brasileiros saíssem da miséria. Isso aconteceu. Mas quem faz melhor? Porque o senhor foi aliado do PT muito tempo, durante muitos anos. Foi ministro da Integração Nacional. Eu sou aliado do PT. Eu sou aliado do PT. Eu não estou disfarçando que sou agora, por ser aliado, eu vou desconhecer o que está acontecendo. Eu falo como amigo. Não é possível. Olhos Não para está nem aí. corrupção? Não está nem aí. Ele acha que é assim mesmo e tal. E aí entrega. Essa história da Petrobras foi montada lá atrás na turma do Fernando Henrique e ele simplesmente botou gente dele para fazer a mesma coisa. Mas ele sabia? O senhor acha que ele sabia? Ia atribuir a responsabilidade aos governos petistas? Parte disso, mas está desempacotado, percebe? O que pode salvar Dilma é dividir a sociedade brasileira em torno de uma agenda fecunda. Por que ela vai extinguir os ministérios se ela faz 7 meses que assumiu e não extinguiu? Ela foi presidente 4 anos e não extinguiu. Vai extinguir por quê? Porque ela está se rendendo a uma crítica que não tem resposta. Entregar o Ministério da Saúde para o PMDB, por exemplo? É inacreditável. Vem aí a rodada de escândalo 2.0. Mas o que ela quer evitar Olha, é o Manuel impeachment. Júnior, Quer dizer, ela tem um objetivo a curto prazo. Mas ela só tem uma chance de escapar do impeachment. Qual? O povo. Por que não tiveram coragem de propor o impeachment do Lula no Mensalão? Em que estava imputada ao chefe da Casa Civil a responsabilidade de chefiar uma quadrilha com prova robusta e Banco Rural e cacete A4 e tudo, porque que ninguém ousou se meter a besta com impeachment do Lula. Ele tinha uma popularidade muito melhor do que o povo. E a economia estava muito melhor também, né? Tem essa outra... Não estava tão bem, não. Não estava tão bem, não. O Brasil está crescendo a 2,3% em média. Ridículo. Nós estamos crescendo abaixo do ganho de produtividade, abaixo da soma dos jovens que chegam ao mercado de trabalho, por conta dessa política ultraconservadora que o Lula replicou. Só que o que ele fez? Ele sinalizou para a população que fazia esses acordos salafrários aí com os políticos safados e não sei o que tinha corrupção, como uma espécie de preço a pagar para fazer o Bolsa Família, que esconjurou a fome do lado brasileiro, fazer o crédito popular acontecer, que saiu de 13% para 50% do PIB na veia,
o pobre trocou jumento por motocicleta, né, comprou geladeira, comprou televisão, acesso ao crédito para a construção civil, para a moradia popular, saiu de 13% para 50% do PIB. O salário mínimo valia $76 no governo Fernando Henrique, a poder de compra, chegou a valer $320. Ministro, mas no governo Lula, então, o governo tinha muito mais lenha para queimar. O que fazer agora no governo Dilma, quando você já acabou, você já extinguiu todas as possibilidades? Pois é, Padre Francivaldo, são palavras do ex-ministro, ex-governador do estado do Ceará, Ciro Gomes, né? O importante é que a sociedade, todos os atos da gestão, passe pelo crisol. Como ouro, você bota o ouro no fogo, né, para purificar, tirar todas as impurezas. Então, é a vida pública. Ninguém pode fazer vida pública hoje com brincadeira. Já está dizendo, você vai fazer o que na vida pública? Lidar com o capital público, com a vida do público, com o recurso do público de um modo geral. Então a gente tem que ter cidadão que tenha uma vida ilibada, que esteja preparada para a missão. Então isso é fundamental. Eu acho que tudo que passa pelo crisol da crítica tem condição de cometer menos erro. Por isso que eu estou colocando amanhã, eu vim aqui hoje, fiz essa crítica pesada e eu quero esperar. É tarde, hoje é quinta-feira, amanhã só tem hoje e amanhã. Eu quero ver qual é o papel da nossa grande imprensa da cidade e um modo geral, fazer justiça. Que é impossível, todas as concessões públicas, de rádio, televisão, tudo, num momento tão fundamental como esse, não prestar o seu papel de esclarecer, de conscientizar, de dizer quais são os candidatos e perguntar ao candidato que vai ser votado, né, nesse domingo, porque isso é um papel fundamental. Numa cidade onde a violência é grande, onde o papel do menor é discutido, a questão da menoridade tem sido discutida, então, uma eleição do Conselho Tutelar, ela tem de ter atenção, o carinho da sociedade de um modo geral, para que no domingo que vem, cada um deposite sua esperança, sua certeza de que está fazendo o melhor para que uma política de proteção ao menor e adolescente seja cumprida em nosso município. A gente saiba onde funciona a sede do conselho, o papel de cada conselheiro, o número para você ligar, resolver, ver um problema. E aquilo que eu venho discutindo, se a sociedade quiser justiça, quiser qualidade de vida, quiser uma política para o menor e o adolescente, ela se envolva. Está se colocando através da democracia nas mãos dela a forma, a receita, a chave do problema para que seja ela a responsável pela consecução desse grande espaço que é exatamente de fazer do menor, que é um problema hoje, uma solução. Cumprir aquele dispositivo do Código Penal. Ao menor tem 2 lugares destinados a ele: a família e a escola. E que cada um de nós lute e que nessa eleição do dia 4, os senhores conselheiros, né, que vão abraçar essa luta, não vão abraçar pensando simplesmente no mísero salário, né? Que para alguns consideram vantajosa, né? Mas é mais missão do que mesmo profissão o papel de um conselho tutelar, porque é um cargo provisório e ele vai estar junto à justiça, ao juiz e ao promotor, fazendo esse papel fundamental de destinar nossas crianças para esses 2 grandes lugares, a família e a escola, e você, mamãe e papai em casa, que perdeu o governo, que perdeu a moral, que não tem capacidade de dominar um filho, de dar ordem, né? Nessa casa tem um dever. Emmanuel Kant foi um grande filósofo que ele dizia: é fazendo por dever que se merece respeito. Que papai e mamãe em casa procurem determinar limites para que a gente tenha uma educação onde sejam restabelecidos a ordem, o domínio, a disciplina, enfim, os objetivos do processo de formação a partir de uma família, de um pai e de uma mãe que se impõe no processo formativo. Muito obrigado, Padre Francivaldo. Encerrando nosso programa de hoje com a sua opinião, que irá repercutir sem dúvidas. Muito obrigado. Agradecer a você, Zé Neto, que nos coloca nesse espaço. Não estava nem dentro da programação, mas eu vi, que eu sabia da sua sensibilidade, né, da sua preocupação de me conceder esse espaço para que eu pudesse me expressar. Que diante de tanta omissão, gerou-me essa indignação. E aqui eu vim para externar o meu protesto, acima de tudo, a minha indignação pela omissão da sociedade, né, com relação a uma causa tão nobre, tão importante, que será a eleição dos conselheiros tutelares de nossa cidade neste domingo. Nós apelamos que cada jovem, pai de família, homens e mulheres, deixe um tempo reservado e a partir das 7 da manhã até às 17, lá no Dom Moisés Coelho, vá, exerça o seu voto e escolha o melhor conselheiro para
desenvolver a política de proteção ao menor e adolescente na nossa cidade. Muito obrigado, Padre Francivaldo.